Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos exercícios. E eu deixei aqui já com Cidade, os exercícios anteriores com gabarito, para vocês terem o PowerPoint com o gabarito para o Cidade, tá? Então hoje nós vamos começar a fazer as questões de renal. E antes, eu já fiz uma revisão de renal para vocês. Se eu não me engano, eu parei aqui, insuficiência crônica ou doença terminal, eu parei a revisão aí, se eu não me engano. Eu já fiz de insuficiência renal aguda, glomerulonefrite, né? Já fiz até a grande parte das doenças, eu já fiz a revisão. Agora, eu vou começar com a revisão de doença renal terminal, mas como a nossa aula é de exercício e você já tem essa aula gravada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão rápida para a gente iniciar os exercícios, tá? Bom, então, quando eu falo em insuficiência renal crônica, eu estou querendo dizer insuficiência renal terminal. Por quê? A insuficiência renal crônica, ela não tem cura, diferente da insuficiência renal aguda. Lembrando, como eu falei na aula passada, que a insuficiência renal aguda, ela sempre será causada secundária a uma doença, né? Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, tá? Ele pode desenvolver insuficiência renal aguda enquanto ele tiver com uma congestão circulatória, certo? Um paciente em choque hipovolêmico, né? Hemorrágico, que é um dos tipos de choque hipovolêmico, ele também pode desenvolver insuficiência renal aguda, que vai melhorar conforme ele for repondo os líquidos, tá? Fazendo hidratação venosa, repondo os líquidos, ele vai recuperando essa insuficiência renal aguda, certo? Então, a insuficiência renal aguda, ela sempre vai ser uma consequência de alguma outra doença de base e ela é curável. Na insuficiência renal aguda, o paciente esporadicamente vai precisar de diálise. Em que momento o paciente vai precisar de diálise na insuficiência renal aguda? Certo? Quando ele tiver, por exemplo, aumento de potássio. Quando ele tiver aumento de potássio, que a gente chama de hiperpotassemia, ele vai necessitar de uma diálise de alívio para poder tirar, extrair, né, o excesso de potássio da corrente sanguínea. Porque o excesso de potássio vai levar a uma parada cardíaca, certo? Então, para ele poder excretar o excesso de potássio da corrente sanguínea, certo? Ele vai precisar de uma diálise de alívio. Tá? Bom, já a outra indicação de diálise de alívio para os pacientes com insuficiência renal aguda, né, já que ela tem cura, seria uma diálise de alívio, seria, por exemplo, um risco de edema agudo de pulmão. Um paciente com distúrbio cardíaco desenvolvendo um risco de evoluir para um edema agudo de pulmão, que vocês sabem que o edema agudo de pulmão ele pode ser consequência de uma insuficiência cardíaca esquerda. Isso que eu estou falando com vocês já foi falado, inclusive nas aulas gravadas e nas revisões de doenças respiratórias e doenças cardíacas. Tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês, ok? Então, a insuficiência cardíaca esquerda vai sobrecarregar os pulmões. Vocês lembram por quê? Porque quando o sangue sai dos pulmões para o átrio esquerdo, o átrio esquerdo não está em condições de receber esse sangue, o sangue reflui para os pulmões, causando o edema pulmonar cardiogênico. Nesse momento em que o paciente está com uma congestão circulatória muito
extensa, né? Podendo evoluir para um edema agudo de pulmão, é feita também uma diálise de alívio para evitar a evolução para o edema agudo de pulmão. Então, as duas indicações de uma diálise de alívio para um paciente com insuficiência renal aguda geralmente são a hiperpotassemia ou o risco de evoluir para um edema agudo de pulmão. Tem outras indicações, mas essas são as principais. Quando o paciente tem uma doença renal crônica, que já vai ser a doença renal terminal, aí sim ele vai se tornar dependente total de uma diálise. Para o resto de sua vida, ele precisará fazer diálise a cada 3 dias na semana para que ele possa, certo? Aliviar, né, os sintomas de uremia que ele vai ter. Mesmo o paciente renal fazendo diálise 3 vezes por semana, o paciente renal crônico fazendo diálise 3 vezes por semana, mesmo assim, tá? Ele vai ter sinais e sintomas característicos de uma doença renal crônica. Alteração da pele, um suor mais ácido, né? Alteração do seu crescimento. É um paciente que não vai crescer adequadamente. Claro que se esse paciente tiver já na idade, já atingiu a idade de crescimento e depois que desenvolveu insuficiência renal crônica, ele não tem mais o que crescer. Mas então, ele vai ter uma vida limitada, ele vai ter uma fragilidade imunológica, ele não vai poder ser uma pessoa independente, trabalhar fora com liberdade e com independência, porque ele irá depender da máquina pelo menos 3 vezes por semana, ele irá perder peso, certo? Ou edemaciar, de acordo com a eficácia dessa diálise nele. Então, independente da idade, por exemplo, se é uma criança que já nasce com problemas congênitos renais e depende de um transplante para ter os seus rins funcionando, essa criança não terá um desenvolvimento e crescimento normais, porque ela já nasceu com os rins deficientes. Ou mesmo uma criança que desenvolveu uma doença renal, certo? Na fase de criança ou pré-adolescente, também não irá completar o seu crescimento normal. Agora, um adulto que já cresceu tudo que tinha que crescer e desenvolve a doença renal crônica, ele vai desenvolver o estado de velhice, de desgaste mais rápido, entendeu? É isso, tá? Então vamos ver agora aqui a insuficiência renal crônica. Quando ela é denominada assim? Quando um paciente apresenta uma lesão renal sustentada o suficiente para exigir terapia de substituição renal em uma base permanente, ou seja, o paciente só consegue sobreviver mediante a diálise, seja hemo ou peritoneal, certo? Ok? Continuando aqui, a doença renal crônica é também designada como a doença renal crônica, também designada como insuficiência renal crônica ou doença renal terminal. O que vocês estão vendo aqui, né? São rins policísticos, já com área de necrose, completamente destruídos, sem nenhuma ação de filtração. Ok? Então é isso aí. Aí vem a fisiopatologia, que eu não vou falar porque essa aula já está gravada, mas eu vou mostrar os slides de fotos, né? Para a gente poder adiantar aqui a revisão, certo? E iniciaremos, então, as questões ainda hoje. Olha, essa foto aqui mostra bem a questão dos sintomas crônicos, né? De um paciente com insuficiência renal. Náuseas e vômitos. Por que que um paciente com insuficiência renal crônica vai ter náuseas e vômitos com uma frequência maior que um paciente
que não tem problemas renais, né? Porque a doença renal, ela aumenta muito a acidez do sangue. Porque produtos finais do catabolismo, né, que a gente chama do metabolismo celular, que são os catabólitos, são ácidos. Quando o paciente tem insuficiência renal crônica, ele vai filtrar esses catabólitos a cada 3 dias na semana, né? Então, isso faz com que o organismo dele tenha uma acidez aumentada nos dias que ele não estiver fazendo diálise, certo? O que acontece? Esse organismo terá uma condição de alteração de acidez natural da doença dele. Esse aumento de acidez provoca congestões, né? Provoca dificuldades digestivas, aumento também da hiperacidez gástrica, tá? E isso tudo torna o paciente suscetível a náuseas e vômitos, né? Emagrecimento, não falei para vocês? Olha, o emagrecimento é devido a uma nutrição tecidual deficiente por um sangue sujo. Ah, professora, mas ele não faz a diálise? Ele faz. Mesmo fazendo a diálise, e os dias que ele não fizer, porque a diálise tem que ser intercalada entre uma sessão e outra. O sangue dele não será um sangue como o nosso, um sangue limpo, um sangue natural. O sangue dele terá o quê? Componentes de produtos finais da urina, será um sangue, tá? Naturalmente poluído. Claro que essa poluição será aliviada com a diálise, mas mesmo com a diálise, no dia que ele não fizer a diálise, esse sangue irá sofrer alterações de componentes, tá? Então, um sangue naturalmente contaminado por rins que não funcionam, é um sangue que não vai hidratar adequadamente, alimentar adequadamente. Então, além do paciente ter náuseas e vômitos, indisposição gástrica, isso já faz ele perder a fome, ele também será hidratado por um sangue naturalmente contaminado. Então, isso tudo vai contribuir para ele ter um emagrecimento e um envelhecimento mais rápido. Dores lombares por conta da localização dos rins. Tá? Porque dependendo da causa de insuficiência renal, esses rins podem estar doloridos. Que mais? Sonolência e fraqueza, porque a perfusão de oxigênio e o metabolismo com açúcar também irão ficar prejudicados por um rim que falhou. Tudo isso por conta de um sangue naturalmente contaminado por uma insuficiência renal. Tem mais uma coisinha aí. Existe uma substância produzida pelos rins que se chama eritropoetina, tá? A substância se chama eritropoetina. Ok? E essa substância, ela estimula, né? Ela estimula a produção de hemácias. Ela estimula a produção de hemácias, certo? Quando os rins estão insuficientes, quando os rins estão doentes e lesionados cronicamente, eles deixam de produzir a eritropoetina. E o que isso vai causar no paciente? A diminuição da produção de hemácias, levando a uma anemia crônica. Levando a uma anemia crônica, certo? Essa anemia crônica vai causar no paciente sonolência, fraqueza também. Ardor ou dificuldade de urinar, isso vai acontecer caso o paciente tenha associado infecções
urinárias de repetição, o que ele pode muito bem desenvolver infecções urinárias de repetição, justamente porque ele está com baixa de imunidade por conta da condição de ser um renal crônico. Que mais? Mas olha, ardor ou dificuldade de urinar não é de um rim doente, tá? A ardor e dificuldade de urinar é de uma infecção urinária baixa. Bexiga, cistite, uretrite, certo? Que são infecções na bexiga, na uretra. Não é o rim doente que faz o paciente ter uma ardência na urina e nem uma dor a urinar. Isso é problema de vias urinárias baixa. Mas o paciente que tem insuficiência renal, por ele ter baixa de imunidade, ele consequentemente evolui para uma insuficiência renal. E a insuficiência renal, um paciente que tem insuficiência renal, por ele ter baixa de imunidade, consequentemente, ele evolui para uma infecção urinária, entendeu? Então, nesse caso aqui, ardor e dificuldade a urinar estão indiretamente ligadas à insuficiência renal. Indiretamente ligadas, ok? Vamos continuar. Alterações na coloração ou presença de sangue na urina. Sim, porque olha só, tá? Alterações de coloração ou presença de sangue na urina. A coloração pode ser porque o paciente com insuficiência renal vai ter uma urina mais densa, obviamente menos límpida, mais concentrada, porque o volume urinário, tá? Característico é menor, né? Na insuficiência renal. O sangue na urina só irá aparecer se ele tiver infecção associada. Porque aí a bexiga urinária terá sangramentos decorrentes da intoxicação de toxinas bacterianas e vai sangrar e essas hemácias vão sair na urina, tá? Então, leucócitos, hemácias na urina não é do rim, é da bexiga contaminada. Agora, ácido úrico, ureia, creatinina, diminuídos na urina e aumentados no sangue, aí sim será um problema renal, certo? Então, vamos lá. Passar a urina muitas vezes. Passar a urina muitas vezes, o que significa passar a urina muitas vezes, que está aqui nesse quadro aqui? Passar a urina muitas vezes. Ah, tá, entendi. É que muitas vezes os pacientes com insuficiência renal, por não produzirem urina em uma quantidade natural, né? Não terem volume ou terem algum tipo de infecção urinária associada, certo? Vão necessitar, né, de um cateterismo, certo? Algumas vezes para ajudar nesse escoamento, nessa drenagem. Mas isso aqui não é uma característica direta também da insuficiência renal, é indireta. Inchaço ao redor dos olhos e pernas. Esta sim é uma característica direta da insuficiência renal. Essa sim. Eu vou circular ali as principais características que estão diretamente ligadas com a insuficiência renal, que são essas aqui: náuseas e vômitos, emagrecimento, dores lombares, sonolência, fraqueza. Essa é indireta, então não vou circular. Alterações na coloração ou presença de sangue da urina. A coloração é direta, o sangue na urina seria indireto, mas eu vou circular que está tudo num ponto só. Passar a urina muitas vezes não é característica direta. Inchaço ao redor dos olhos é uma característica direta. E falta de apetite e palidez são características diretas. Certo? Então, estas são características diretas da insuficiência renal. Inchaço ao redor dos olhos e nas pernas é justamente porque o paciente apresenta congestão circulatória.
já que na insuficiência renal há uma diminuição considerável de filtragem, tá? E falta de apetite e palidez. A palidez e a falta de apetite podem vir também por causa da anemia crônica que o paciente vai desenvolver. Esse slide está incompleto. Eu acho que eu tenho aqui um slide mais completo. Faltou aqui a pele acinzentada. Faltou aqui problema de cicatrização, faltou aqui problemas ósseos, fragilidade óssea, né? Tanto que o paciente renal precisa tomar calcitonina, faltou aqui, calcitonina é hormônio, carbonato de cálcio, ele vai precisar, porque ele vai ter fraquezas ósseas devido ao cálcio, certo? Que é diminuído por conta da alteração de equilíbrio hidroeletrolítico. Faltou muita coisa aqui. Cãibras, distúrbios musculoesqueléticos por causa da alteração dos eletrólitos que estão relacionados com o movimento muscular. Tem muita coisa faltando nesse quadrinho. Vamos ver se eu coloquei um quadrinho mais completo. Aqui, embora não seja quadrinho, estão os sinais e sintomas mais completos, certo? Agora sim. Estes são os sinais e sintomas mais completos, né, para um paciente com distúrbio renal. Quando o paciente tem distúrbio renal, isso vai repercutir a nível de sistemas, tá? A nível de organismo inteiro. Porque pensa, um sangue poluído vai perfundir um corpo inteiro. O sangue perfunde o corpo inteiro. Se o rim não filtra, esse sangue poluído vai levar contaminação ao corpo inteiro. Então, o paciente terá sinais e sintomas sistêmicos. Então, olha aqui, ó, neurológicos, fraqueza, fadiga, confusão mental, incapacidade de concentração, desorientação, tremores, convulsões, asterix, que é tremor de mãos. Mas eu não estou aqui só para ler os sinais e sintomas. Eu quero que vocês entendam por que eles acontecem. Ó, fraqueza e fadiga, vários motivos, né? Primeiro, a oxigenação de um sangue poluído diminui em capacidade. Segundo, o sangue é poluído, não é? Com produtos finais do metabolismo, que são os catabólitos, isso já diminui a eficiência de uma boa perfusão cerebral, tá? Então, o cérebro, os neurônios, são as células mais sensíveis à diminuição de uma perfusão, à diminuição de uma oxigenação, certo? Segundo, o paciente não vai produzir eritropoetina. Logo, ele não vai produzir hemácias em quantidades normais. Logo, ele terá uma anemia crônica. Mas o oxigênio, para ser transportado, ele depende de quem? Das hemácias. Oxihemoglobina. O que é isso? Oxihemoglobina. Vamos lá. Oxihemoglobina. É a ligação do oxigênio com a hemoglobina nas hemácias. Então, se o paciente tem anemia crônica, ele vai ter menos hemácias para carregar o oxigênio. Logo, ele não terá uma ideal perfusão cerebral. Além do sangue estar naturalmente contaminado, ele também não terá hemácias para carregar o oxigênio suficiente para uma boa perfusão cerebral. Então, ele terá fraqueza e fadiga, confusão mental, incapacidade de concentração, desorientação, tremores, convulsões. Olha, levando-se em consideração que as convulsões, o asterix, os tremores, a desorientação, a confusão são sintomas de uma insuficiência renal mais evoluída, mais adiantada, mais grave, certo? Com um grau de intoxicação maior, ok? Tá? Convulsões, asterix, que é o tremor de mãos, né? Por conta da acidez do sangue, tremores, confusão, enfim, certo? São sinais e sintomas de uma agudização da insuficiência renal crônica. Como assim? De sintomas mais graves da insuficiência renal crônica. O paciente que deixa de fazer diálise por algum motivo, ou perdeu o acesso da diálise por algum motivo, ele pode desenvolver esses sintomas
porque ele atrasou a diálise, ou não pôde fazer a diálise, sei lá, então ele pode evoluir para esses sintomas. Certo? Agora, sintomas mais corriqueiros aqui são fraqueza e fadiga, isso convive com ele no dia a dia. Incapacidade de concentração também ocorre no dia a dia com os pacientes renais crônicos. Já os demais é mais quando ele evolui para um estado de gravidade maior de sua doença. Certo? Inquietação das pernas, sim, ele tem movimentos involuntários nas pernas, inquietações. Por quê? Porque ele tem os distúrbios eletrolíticos. A gente não pode esquecer que o rim tem duas funções. Quais são as duas funções? O rim tem duas funções. Quais são elas? Uma de equilíbrio hidroeletrolítico e a outra de excreção. Uma de equilíbrio hidroeletrolítico e a outra de excreção, tá? Ele excreta todos os resíduos, todos os catabólitos, né, os produtos ácidos do nosso organismo, e ele mantém uma quantidade de água, né, para manter a nossa pressão arterial. Aqui vai entrar o equilíbrio hidroeletrolítico, quando ele mantém uma quantidade de água para manter a pressão arterial e quando ele mantém uma quantidade de eletrólitos vitais para nós. Tá? Isso vai ser o equilíbrio hidroeletrolítico. Quando ele excreta ácido úrico, ureia, creatinina, né, produtos tóxicos, aí vai ser a função de excreção. Então, ele tem as duas funções em paralelo, certo? Então, essa inquietação das pernas vai vir do problema do equilíbrio hidroeletrolítico. Ele não vai conseguir, esse rim, não vai conseguir manter o equilíbrio entre a quantidade ideal de eletrólitos que ele vai reter no sangue ou que ele vai jogar fora, tá? Então, esse desequilíbrio de eletrólitos vai alterar no sistema músculo-esquelético. Que mais? Queimação das plantas dos pés, alterações de comportamento, né? Por quê? Por conta do desequilíbrio hidroeletrolítico. Aqui, por conta também da intoxicação sanguínea. Tegumentares, cor cinza bronzeado da pele. Por quê? Você consegue hidratar, tá, uma pessoa dando a ela água de esgoto para beber? Mas é claro que não. Eu comparo água de esgoto como um sangue contaminado de um paciente com insuficiência renal. Certo? Um rim que não filtra adequadamente um sangue, torna esse sangue como se fosse uma água de esgoto, ou seja, inviável para beber. Ou seja, você não bebe, você só bebe água filtrada, não é verdade? Pois então, o que que o sangue faz? O que que o rim faz no sangue? Filtra. Então, se você passar a, entre aspas, beber água não filtrada, você não vai ter uma saúde, né, ideal. Da mesma forma que se o rim não filtrar o sangue, ele também, essa pessoa, não será hidratada pela sua água interna. Isso vai alterar a cor da pele, né, porque ele terá uma hidratação prejudicada. Vai ficar cinza bronzeado, né, cinza porque a nutrição da pele será prejudicada, haverá nutrição do metabolismo de melanina, alteração da coloração da pele, enfim, tá? Além do mais, ele terá uma isquemia constante, porque ele também será anêmico, entendeu? Então, tudo isso vai alterar a coloração da pele do paciente. Pele seca e escamosa, não é hidratada, vai ficar seca e escamosa. Prurido, porque o cara vai suar e vai vir produtos, né, finais dos catabólitos, das proteínas no suor. O suor do paciente será um suor ácido, então obviamente que vai entrar em contato com a pele, vai coçar. Equimoses. Equimoses são manchas amareladas, né?
são sangramentos musculoesqueléticos. Nós temos sangramentos maiores, que são os hematomas, aquelas placas roxas, e temos os sangramentos menores, que são as equimoses, aquelas manchas amarelo-amarronzadas, né? Esses sangramentos virão também da fragilidade músculo-esquelética, da diminuição de imunidade do paciente, tá? Da fragilidade capilar do paciente, com uma hiperacidez que ele vai desenvolver, certo? Também virá da diminuição da capacidade plaquetária, porque se ele tem um sangue com pouco oxigênio, anêmico, as plaquetas e os leucócitos também não serão bem nutridos. Então, ele terá também problemas de coagulação, problemas imunológicos. Isso tudo vai causar fragilidades capilares, fragilidade musculoesquelética. Ele vai desenvolver equimoses, púrpura. As púrpuras são manchas vermelhinhas na pele por conta da diminuição da eficiência plaquetária que ele vai desenvolver. Unhas finas e quebradiças, porque ele terá alteração de queratina, né? A queratina compõe unhas, cabelos. Por quê? Porque ele terá anemia. Anemia crônica. Isso vai diminuir uma qualidade de nutrição e perfusão das extremidades. Então, ele terá unhas finas, quebradiças, pelos ásperos e finos, por causa da qualidade da hidratação, que nele vai diminuir. Que mais que ele terá? Ele terá também hipertensão arterial, porque ele vai ter uma congestão circulatória associada. Ele vai ter edema depressivo. O que é edema depressivo? É aquele que quando você aperta com as mãos, você solta, fica, né, aquela concavidade na pele. Isso que é edema depressivo. Você aperta e fica fundo onde você apertou, tá? É o edema depressivo, como se você estivesse apertando uma almofada cheia de arroz e ela demora a voltar ao normal. Ela fica ainda com aquela pressãozinha, né? Certo? Edema periorbital, justamente por conta do edema corporal que ele vai desenvolver. Atrito pericárdico é o seguinte: a membrana pericárdica é aquela que envolve o coração, certo? Ela vai se tornar inflamada. Por quê? O sangue que vai perfundir o pericárdio, que é uma membrana sensível, é um sangue ácido. Então, este sangue ácido vai provocar acidez e irritação no pericárdio, fazendo com que ele tenha atrito pericárdico. O que é isso? A membrana inflamada fica áspera. Quando o coração bater, o que vai acontecer? O pericárdio, que é a membrana, ele deveria estender e retrair junto, acompanhando os batimentos cardíacos, né? O pericárdio, né? Mas se ele tiver inflamado, irritado, é como se ele fosse uma lixa. É como se essa membrana fosse áspera como uma lixa. Aí você pega a lixa, você passa na pele, o que vai acontecer na sua pele? Você vai sentir uma coisa áspera esfregando na sua pele, certo? A mesma coisa é uma membrana pericárdica ácida, inflamada, né? Deslizando sobre o coração. Isso vai se chamar atrito pericárdico, certo? Veias do pescoço engurgitadas. Vou explicar como é que isso acontece. O próprio atrito pericárdico pode levar ao tamponamento cardíaco. O que é isso? A membrana que envolve o coração está com inflamação, está com hiperacidez. Então, toda inflamação gera produção de líquido. Então, essa inflamação vai gerar produção de líquido dentro do próprio saco pericárdico, certo? Esse líquido que será formado dentro do saco pericárdico, por fora do coração, vai tornar o pericárdio como se fosse um saco plástico cheio de água e dentro dele o coração. Mas quando o pericárdio fica muito inchado, cheio de líquido, ele perde a sua elasticidade. A tendência desse pericárdio é comprimir o coração e não deixar o coração
bombear naturalmente. Logo, o coração vai ficar espremido dentro daquele saco cheio de líquido e não vai conseguir bombear. O nome disso é tamponamento cardíaco. E o que vai acontecer com esse líquido que não vai circular, né? Porque o coração estará comprimido por um pericárdio cheio de líquido. O que vai acontecer com esse coração, tá? Com essa circulação a nível de tórax? O sangue vai ficar aqui acumulado no tórax, né? Porque o coração não vai bombear nem para expulsar e nem para receber o sangue do corpo. Então o sangue vai ficar aqui acumulado, né? E aí vai acabar distendendo as jugulares, as veias do pescoço, porque ele terá uma hipertensão torácica por conta desse tamponamento cardíaco. Então, o paciente terá veias do pescoço engurgitadas, o que isso pode ser decorrentes também de um tamponamento cardíaco, certo? É mais comum que seja de um tamponamento cardíaco. Pericardite é inflamação do pericárdio, né? Derrame pericárdico é o tamponamento cardíaco. O que é o derrame pericárdico? É o extravasamento de líquido por dentro do pericárdio. É a mesma coisa que falar tamponamento cardíaco. Tamponamento pericárdico é a mesma coisa que tamponamento cardíaco, tá? Hiperpotassemia, isso é grave, porque a hiperpotassemia, ela vai causar arritmias cardíacas, distúrbios cardíacos, né? A arritmia, ela vai causar distúrbios cardíacos, podendo até levar à parada cardíaca. Então, inclusive quando o paciente tem hiperpotassemia, ele tem que fazer uma diálise de urgência, né? Urgência não, emergência. Hiperlipidemia, por quê? Porque a insuficiência renal, ela vai causar alterações no metabolismo dos lipídios, certo? Ela vai causar alterações no metabolismo dos lipídios, e isso é prejudicial. O paciente terá uma hiperlipidemia, que é um aumento de lipídios no organismo, certo? Por alterações de seu metabolismo. Então, todos esses são sinais e sintomas, né, da insuficiência renal. Olha outra coisa aqui que nós teremos ainda ligada à insuficiência renal. Nós teremos estertores, que são os problemas pulmonares, né? Estertores, escarro espesso e viscoso, porque o paciente terá diminuição de imunidade, então ele vai ter infecções respiratórias, reflexo de tosse deprimido, dor pleurítica. Da mesma forma que o pericárdio fica irritado e inflamado por causa de um sangue ácido, as pleuras também ficarão. As pleuras envolvem os pulmões. Elas também ficarão irritadas e inflamadas por conta de um sangue ácido. Isso faz com que essas pleuras venham a se encher de líquido, causando derrame pleural. Da mesma forma que o paciente tem derrame pericárdico, ele terá derrame pleural. Porque tanto o pericárdio quanto a pleura são membranas, sendo que o pericárdio envolve o coração e a pleura o pulmão. Então, as duas membranas podem ter extravasamento de líquido quando estão inflamadas, certo? Ok? Dor pleurítica, porque ele terá derrame pleural. Falta de ar, porque o derrame pleural comprime os pulmões, né? Taquipneia, ele vai ter alteração de respiração. Pode ser por conta de um derrame pleural quando ele é intenso, ou pode ser por causa de um processo de acidose, né? Tanto que a respiração de Kussmaul é uma respiração típica de acidose metabólica. Você também vê a respiração de Kussmaul, sabe aonde? Na cetoacidose diabética. Você também vê a respiração de Kussmaul na cetoacidose diabética, certo? E então, a respiração de Kussmaul é típica de um organismo acidótico, ácido,
tá? Pneumonite urêmica é a inflamação dos pulmões por produtos tóxicos do metabolismo celular. Uremia significa produtos da urina no sangue. E quais são esses produtos da urina no sangue? Ureia, ácido úrico, creatinina são os principais, entre outros. Então, por isso que ele vai ter todos esses sintomas aqui. Viu aí, pessoal, como é que a gente não precisa decorar sinais e sintomas? A gente pode compreender o que significa cada um, tá? Gastrointestinais, olha aí. Pneumonite urêmica, isso. Gastrointestinais, ainda tem os sintomas gastrointestinais, ainda não acabou não, gente. Como disse, a insuficiência renal, ela causa distúrbios no organismo inteiro. Com relação aos distúrbios gastrointestinais, olha aqui o que nós temos. Odor de amônia no hálito. O cara fala com odor de amônia no hálito, porque ele respira um suor ácido. Ele fala ácido, certo? Gosto metálico na boca por causa da hiperacidez gástrica. Ele vai ter uma azia constante. Ulcerações e sangramentos na boca por causa da hiperacidez. Ele também terá muitas aftas, né? Anorexia, náuseas e vômitos também por causa da hiperacidez. Soluços também por causa da hiperacidez, que é um reflexo, né? A nível de sistema respiratório. Constipação ou diarreia. A constipação é muito provável porque ele vai ter uma congestão líquida. Então, ele não terá um ideal funcionamento gastrointestinal para produzir fezes mais amolecidas. Então, ele pode ter constipação com muita facilidade. A diarreia é quando ele desenvolve algum tipo de infecção gastrointestinal por diminuição de imunidade. Sangramento do trato intestinal, sim. Se ele tiver numa crise de acidose metabólica, né, que é um padrão de uremia descontrolado da insuficiência renal, ele pode ter sangramento gastrointestinal e ter, inclusive, hematêmese, que é vômito, cor borra de café ou melena, por distúrbios. Olha, se esse paciente tem insuficiência renal e tem úlceras gástricas, aí mesmo é que ele vai sangrar, né? Hematológicos, o paciente vai ter anemia, porque ele não produz eritropoetina. O rim não produz eritropoetina, que estimula a produção de hemácia. É função do rim produzir a eritropoetina. Ele terá trombocitopenia. Quando a gente fala penia, a gente fala diminuição. Ele terá diminuição das plaquetas. Por quê? Porque ele terá uma anemia crônica. E se ele tem uma anemia crônica, as plaquetas não serão devidamente nutridas, né, com oxigênio, que vai vir ligado nas hemácias. Então, essas plaquetas vão perder a sua condição de agregação, certo? De homeostasia. Então, o paciente terá sangramentos por conta da trombocitopenia. Nos órgãos genitais, né, o paciente vai ter, as mulheres vão ter amenorreia, porque a acidez também vai levar a alterações hormonais por má funcionamento das glândulas endócrinas. Então, as mulheres terão amenorreia, os homens terão atrofia testicular, infertilidade, diminuição do libido, tudo isso vai ocorrer nos pacientes renais. E sinais e sintomas musculoesqueléticos são muitos. Cãibras musculares, porque ele terá distúrbios de cálcio, de potássio, certo? Distúrbios proteicos também, né? Então, o sistema musculoesquelético, para funcionar bem, vai precisar de eletrólitos. E é justamente uma das funções prejudicadas do rim.
tá? O equilíbrio hidroeletrolítico. Então, ele terá câimbras musculares, perda da força muscular, que a gente chama isso de astenia, né? Astenia, né? Osteodistrofia renal, eu não falei para vocês, com a alteração da concentração de cálcio no organismo causada pela insuficiência renal, os ossos do paciente irão ficar frágeis, né? Fragilizados. Esses pacientes poderão desenvolver fraturas patológicas, tá? O que é uma fratura patológica? Não é aquela fratura que você vai ter só se você cair de moto, se você bater o carro. Você vai ter uma fratura patológica, ou seja, uma quebra, uma rachadura dos ossos, ao menor trauma, mesmo dentro de casa, porque seus ossos estarão muito frágeis. Osteodistrofia renal, por quê? Por conta dos rins, os ossos serão prejudicados. Dor óssea, fraturas ósseas, pé caído, por causa da alteração musculoesquelética. Então, vocês estão vendo que, gente, uma insuficiência renal crônica, ela é completamente perigosa e acomete o sistema como um todo, certo? Vamos só para onde é importante eu revisar com vocês, porque a gente tem que iniciar com as questões, né? Isso aqui tudo eu já gravei para vocês, a eritropoetina, né? Peraí. Peraí. Tratamento clínico, tá? Já falei da anemia, produção de eritropoetina, da doença óssea, né? O tratamento clínico da insuficiência renal crônica, ele consiste em medicações para os sintomas, né? O tratamento clínico é sintomático e, obviamente, que também é a diálise. Mas a diálise é um tratamento muito específico e nós falaremos dela em um capítulo específico daqui a pouco, né? Então, tratamento medicamentoso da diálise vai ser esse aqui, ó. Realizado com medicamentos e dietas, né? Claro, todos os fatores que contribuem para a doença renal terminal, e todos os fatores são reversíveis, obstrução são identificados e tratados. Se você tiver uma insuficiência renal aguda, obviamente que você vai tratar com a doença de base, que você vai acabar tratando a doença renal aguda. A terminal, não, tá? Os fatores que podem piorar a doença renal crônica serão tratados para amenizar a evolução da doença renal crônica. Porque uma vez instalada, não tem mais cura. Uma vez o rim, né, destruído, o rim lesado, com áreas de necrose, enfim, não tem mais cura, certo? O tratamento é realizado principalmente com medicamentos com dieta hipoproteica. Por que dieta hipoproteica? Por causa disso. Quais são os produtos finais das proteínas? Nós temos aqui as proteínas, né? E quais são os produtos finais das proteínas? Ácido úrico, ureia, creatinina, certo? Então, se esses aqui são os produtos finais da proteína, o que o paciente tem que fazer? Diminuir a quantidade de proteína da dieta, certo? É por isso que ele acaba emagrecendo, porque ele perde massa magra, ou seja, força muscular. Então, quando ele perde a capacidade de força muscular, né? Ele fica sem músculo, ele fica com fraqueza muscular, que a gente chama de hipotonia, né? Hipotonia é uma fraqueza muscular, né? Ele perde a massa muscular, então ele fica flácido. Isso dá uma impressão de envelhecimento precoce, certo? Então, ele vai ter que deixar de comer proteínas, ou mesmo comer em poucas quantidades para reduzir os produtos finais da proteína, que são o ácido úrico, ureia, creatinina, os quais o rim não vai filtrar, tá? Então, ele terá que reduzir o consumo de proteínas,
Ok? Então, o tratamento é realizado à base de dieta. E de gordura também, porque ele tem alteração do metabolismo dos lipídios. Então, o tratamento é realizado à base de dieta. Embora a diálise também possa ser necessária para diminuir o nível de produtos de degradação urêmico no sangue. Ele vai usar medicações antihipertensivas, né? Ele vai utilizar suplementos de cálcio, que a gente chama de carbonato de cálcio, para poder tratar a deficiência de cálcio e melhorar a osteodistrofia, impedir osteodistrofia em outros ossos, né, que ainda não tenham sido acometidos. Medicamentos antihipertensivos, porque ele terá congestão circulatória. Medicamentos cardíacos, caso ele tenha pericardite, tamponamento cardíaco, né? Medicamentos anticonvulsivantes, porque ele pode ter convulsões devido à hiperacidez. Eritropoetina, que a gente chama de Epogen, que é para estimular a produção de hemácias, né? Ele vai precisar tomar, já que os rins não produzem mais, né? Vamos passando, tá? Então, comparação das características clínicas da insuficiência renal aguda, né? Isso aqui eu já falei para vocês na aula passada, o que é pré-renal, intrarrenal, pós-renal. Lembram? Uma insuficiência renal pré-renal é quando você perde sangue, perde líquido, ou seja, o sangue ainda não chegou no rim pré-renal e nem vai chegar porque você perdeu, né? Uma insuficiência intrarrenal é causada por fatores ligados diretamente aos rins, tipo cálculos renais, né? Certo? Uma pielonefrite que evoluiu para uma insuficiência renal, isso é intrarrenal. E uma pós-renal é quando você tem algum tipo de obstrução após os rins, tipo uma obstrução nos ureteres, na bexiga, causando a dificuldade de escoamento de drenagem da urina. Tá? Aí essa urina reflui para o rim e vai ferir o rim, né? Uma urina já produzida, ela não pode voltar para o rim, ela tem que ser eliminada. Se você tem alguma obstrução nos ureteres, na bexiga urinária, um câncer, né, por exemplo, de bexiga, você vai impedir a filtragem dessa urina, né? A filtragem renal. Você vai impedir o escoamento da urina, logo a urina vai refluir para o rim, vai ferir os rins. Isso é uma insuficiência pós-renal, certo? Então, assim vai, né? Agora sim, eu vou fazer a revisão de diálise, certo? Para a gente poder falar rapidamente das outras doenças que são mais pequenas e, enfim, a gente começar as questões depois do intervalo. O intervalo é 8h30 e até lá eu já quero ter feito a revisão de toda a matéria renal para a gente fazer as questões depois do intervalo. Diálise, né? Então, a diálise existem duas formas, tá? Existe a diálise peritoneal e a hemodiálise. Uma coisa muito interessante na diálise peritoneal é o seguinte, porque quem vai fazer a troca do líquido, né, contaminado do sangue com o líquido limpo é o peritônio, né? O peritônio é uma membrana supervascularizada. É como se o peritônio fosse uma teia de aranha, certo? Ele é super mega vascularizado. É como se ele fosse uma teia de aranha. Então, a circulação aqui no peritônio é uma circulação intensa. O que vai acontecer aqui nesse peritônio, nesse processo circulatório? Quando o paciente tem insuficiência renal crônica, ele tem o sangue poluído, né, contaminado. Aí, como que é a diálise peritoneal? A diálise peritoneal, a gente insere um catéter, acho que é uns 3 centímetros de distância para baixo do umbigo da região umbilical, certo? Não é em cima do umbigo, não, tá? Aí você introduz uma bolsa de água estéril, de líquido estéril, tá? Por um circuito que entra através de um catéter. O mais conhecido deles é o de Tencoff, mas tem outros tipos, hoje em dia tem vários outros tipos. O Tencoff é o mais tradicional, certo? Aí o catéterzinho vai ficar 3 centímetros da região umbilical, aí você tem um circuito que entra com líquido estéril e um circuito que drena o líquido sujo.
sujo. Então, você coloca uma bolsa, né? Olha aqui, ó. Você coloca uma bolsa de líquido estéril aqui. Você abre o circuito, o líquido estéril vai entrar na cavidade peritoneal e, nesse meio tempo, você tem que fechar o circuito para dar tempo dessa quantidade de líquido que entrou aqui em uma etapa da filtração. Você não vai deixar descer a bolsa inteira, óbvio, que senão o cara vai explodir o abdômen. Você vai deixar fluir uma certa quantidade de líquido, vai entrar no abdômen, vai fechar o circuito, vai esperar uns 15 minutos para dar tempo de ocorrer a osmose e difusão. Osmose é quando você tem, né, produtos mais concentrados de um líquido vão para o líquido menos concentrado com esses produtos. Tá? Então, vai ser assim, ó. Quer ver? Para vocês entenderem osmose e difusão. Aí vocês vão entender bem o que significa essa diálise peritoneal, né? Nós temos aqui recipiente A, nós temos aqui recipiente B, tá? A água eu vou desenhar de azul. A água vai estar em azul, certo? Aqui, a água vai estar em azul. E as partículas, que podem ser os eletrólitos, né, vão estar em vermelho, tá? As partículas são em vermelho, certo? Então, prestem bem atenção aqui. Aqui na figura A, eu tenho mais líquido do que partículas, que podem ser os eletrólitos, né? E o líquido, a água do plasma. Aqui na figura A, eu tenho mais líquido do que partículas. Aqui na figura B, eu tenho mais partículas do que líquido. Qual é a tendência? As partículas do B irem para o líquido A por difusão, né? Ou seja, as partículas vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado por difusão. Já a água, como ela está mais concentrada no A, ela vai para o B por osmose. Tá? Difusão é quando eu tenho deslocamento de partícula. Osmose é quando eu tenho deslocamento de líquido. Então, como no A eu tenho mais líquido que no B, o líquido do A vai para o líquido do B. Por outro lado, como no B eu tenho mais partícula que no A partícula do B vai para o A. Isso é um esquema de difusão e osmose. Isso vai acontecer na diálise peritoneal. Por quê? E também na hemodiálise, vocês vão entender por quê. Na peritoneal ocorre naturalmente pelo peritônio. Não ocorre por um filtro artificial, como é o caso da hemodiálise. Na peritoneal, é o peritônio, que já é uma parte do nosso organismo, é uma membrana do nosso organismo, quem vai fazer essa difusão e essa osmose. Já na hemodiálise, quem vai fazer esse processo de filtragem é um filtro artificial, certo? Então, vamos lá. Aqui, o peritônio, ele vai estar cheio de líquido, contaminado com partículas, né, sujas, tá? Então, e vai estar com muito líquido também acumulado. Quando você coloca um pouco do líquido limpinho nesse peritônio, as partículas ruins que estão no peritônio vão para o líquido que entrou na cavidade abdominal por difusão. Por outro lado, os eletrólitos e os componentes saudáveis do líquido vão para o peritônio também por difusão. Vai haver uma troca de partículas por difusão, porque o líquido dialisado estará mais concentrado de substâncias boas. E o líquido peritoneal estará mais concentrado de substâncias ruins. Então, elas vão trocar de lugar, certo? Por difusão. A mesma coisa, a água suja vai escoar para esse equipamento de drenagem e a limpa vai entrar para o peritônio também por osmose, certo? Ok? Então, nisso você vai ter a diálise peritoneal. Então,
cada fase é um circuito de 3 etapas, né? Infusão, que é quando você infunde uma certa quantidade de líquido. Aí você deixa esse líquido retido na cavidade abdominal por uns 15 minutos para dar tempo de fazer a difusão e osmose. E depois, que a gente vai chamar da fase de retenção, ó, infusão, retenção, que dura uns 15 minutos. Depois você vai ligar o circuito de novo para a drenagem do líquido sujo. Então, é infusão, retenção e drenagem. Infusão, retenção e drenagem. Cada fase de cada volume que você inserir no abdômen do paciente terá 3 etapas. Infusão, retenção, drenagem. Infusão, retenção, drenagem. Até terminar todo o líquido daqui. Lembrando que o líquido que entra, a mesma quantidade de líquido que entra, tem que ser a mesma quantidade de líquido que sai. Por quê? Porque se entrou, por exemplo, 1.500 ml e só foram drenados 500 ml, várias coisas podem estar acontecendo aqui. O catéter pode estar obstruindo e não estar drenando adequadamente. Isso significa que o paciente está retendo líquido. Isso não pode, né? Então, a quantidade de líquido que entra tem que ser a quantidade de líquido drenada. De preferência, o líquido drenado tem que estar turvo, porque ele vai trazer impurezas. Mas ele não pode estar, por exemplo, com sangue e nem acastanhado. Se esse líquido drenado tiver com sangue, com pus, ou acastanhado, amarronzado, escuro, isso também não é normal. O paciente pode estar desenvolvendo uma infecção peritoneal, certo? Então, todas essas características têm que ser observadas na diálise peritoneal, certo? A característica do catéter, se está pérvio ou não, se está havendo sangramento em torno do catéter, se tem pus em torno do catéter, se o líquido drenado está vindo com coloração turva, que é normal, ou sanguinolento, acastanhado, que não é normal, indicativos de infecção, e daí por diante. Então, essas são as características da diálise peritoneal. As características da hemodiálise são diferentes, porque o filtro que vai realizar a difusão e a osmose, tá, do sangue do paciente já não será mais um componente do nosso corpo, como é o caso do peritônio na diálise peritoneal. Será um filtro artificial, que é esse filtro aqui, tá? Esse filtro artificial, ele vai filtrar o sangue que sai do paciente e que depois vai retornar para o paciente já limpinho. Tá? Então, essa máquina aqui, ela tem que ser muito bem limpa, esterilizada, controlada, com seu processo. Uma sessão de diálise, de hemo, né, que é de sangue, de hemodiálise, dura em torno de 4 a 6 horas. E nesse intervalo de 4 a 6 horas, esse paciente, ele vai tirar, essa máquina vai tirar o sangue dele, vai filtrar, vai devolver. Isso leva umas 4 a 6 horas. O sangue sai, é filtrado, devolvido. Sai, é filtrado, devolvido. Bom, quais são os cuidados com a hemodiálise? Os cuidados com a hemodiálise é o seguinte: as vias de acesso do líquido estéril que vai entrar, né, são as veias, na verdade, as fístulas, né, que é uma junção de uma veia com uma artéria, eu vou mostrar a foto, que é feita cirurgicamente e precisa de pelo menos 1 mês para cicatrizar, para poder ser utilizada. Ou o catéter duplo J, que é colocado numa jugular. Duplo J porque tem uma saída e uma entrada. O fluxo vai entrar por um vaso e vai sair por outro. Então, tanto o catéter de jugular tem que ter 2 agulhas, quanto a fístula também tem que ser puncionada por 2 agulhas. Porque será uma agulha por onde o líquido vai entrar e a outra que vai sugar o líquido para ir para a máquina. Então, são sempre 2 acessos juntos, seja no catéter duplo J, ou seja, na fístula artério-venosa, certo? Importante é que antes do paciente fazer diálise,
hemodiálise, né, ele tem que ser pesado. Por que ele tem que ser pesado? Porque 70% do líquido do nosso organismo, 70% do peso do nosso organismo é água, né? Então, a água que vai entrar nesse paciente aqui, água estéril, água limpa, que vai entrar aqui para filtrar o rim, tem que ser uma quantidade de água equivalente à estrutura física dele. Então, ele necessariamente tem que ser pesado antes de ir para a hemodiálise. É muito normal o paciente, antes de realizar a hemodiálise, estar edemaciado, ter um peso X. E depois da hemodiálise, ele estar com peso menor. Por quê? Porque ele perdeu líquido acumulado na diálise. Então, é normal ele perder um pouquinho de peso. Não é que ele emagreceu em 4 horas. Ele perdeu líquido acumulado em 4 horas. Isso diminui o peso também, certo? Mesmo assim, mesmo o paciente edemaciado, é feita uma estimativa do peso dele, tá? Para que você possa preparar a máquina para essa estrutura física, corporal desse paciente, certo? Outros cuidados que a gente tem que ter também com a hemodiálise é, por exemplo, algumas medicações que o paciente toma meia hora antes da diálise não podem ser tomadas. Por quê? São medicações que têm metabolismo de 4 a 6 horas. Então, ele vai tomar uma medicação meia hora antes de uma diálise, vai fazer a diálise, o que vai acontecer? A medicação vai sair toda na máquina. Ou seja, não vai ter efeito nenhum. Então, tem determinados tipos de medicação que o paciente tem que tomar 4 horas antes da diálise, para dar tempo de ser absorvido e fazer efeito, ou tomar depois da diálise, entendeu? Então, são coisas que têm que ser observadas, certo? Uma outra característica é que um paciente renal pode ter em paralelo um problema cardíaco, né? Então, nem todo problema cardíaco é indicativo de hemodiálise. Muitos pacientes que têm problemas cardíacos, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, optam pela diálise peritoneal. Optam não, os médicos optam pela diálise peritoneal, porque sobrecarrega menos o coração. Afinal de contas, a hemodiálise é o quê? É uma máquina, né? Onde seu sangue sai de você e volta para você filtrado. E quem é que tem que suportar saída e entrada de sangue? O coração. Então, se o paciente tiver um problema cardíaco que vem se arrastando com os anos, né? A hemodiálise para ele pode ser contraindicada para não sobrecarregar o coração. Por outro lado, se ele tiver em vias de evoluir para um edema agudo de pulmão, ele vai ter mesmo que fazer a hemodiálise para evitar o edema agudo de pulmão. Porque uma diálise peritoneal leva muito mais tempo que uma hemodiálise. E você não vai botar o cara para fazer uma peritoneal, certo? Se ele pode evoluir para um edema agudo de pulmão daqui a 1 hora. Então, a hemodiálise, ela é indicada para um pré-edema agudo de pulmão, certo? Ok? Então, são cuidados que a gente tem que ter para os pacientes submetidos à diálise peritoneal e à hemodiálise. Tá? Uma coisa que cai muito em prova de enfermagem é o frêmito, né? O frêmito é aquela vibração das fístulas. Quando o paciente faz uma fístula, ele não pode usar essa fístula logo de imediato. Tem que esperar pelo menos 30 dias, né, para a fístula cicatrizar, ou até mais se o paciente for diabético, certo? Você tem que verificar a fístula antes de puncionar. Como é que você verifica? Apalpando a fístula. Se você sentir frêmito nessa fístula, é porque esse paciente, ele está em condições de usar essa fístula, certo? Então, agora, eu não vou ler todos os slides, porque eu estou só fazendo uma revisão. Eu vou mostrar mais as fotos para vocês, tá? Repito, essa aula já foi gravada, completa, tá? Então, esse aqui, ó, é o filtro que tem uma membrana semipermeável que vai fazer a osmose e difusão de todo o líquido que aqui entrar, certo? Ok? Então, a máquina, ela tem que ser adequadamente adequada para o peso corporal, para a estatura desse paciente, essa máquina de diálise, certo? O sangue, né? O sangue arterial,
ele é extraído do paciente, porque no sangue arterial você vai ter que purificar esse sangue, porque ele é responsável por nutrir o organismo. E é o sangue venoso quem vai entrar no paciente já filtrado. Por quê? Porque o sangue arterial ele é extraído porque ele circula com mais impacto, ele circula com mais força, né? Já o sangue venoso, ele tem uma circulação mais o quê? Menos impactante, porque ele é o sangue de retorno para o coração, certo? Por isso é o sangue arterial quem sai, é o sangue venoso quem entra já filtrado, certo? Então é isso aí, tá? Acesso vascular pode ser o duplo J, né? O catéter duplo J, geralmente, ele é inserido, né, na jugular, certo? Ou mesmo, é mais na jugular, porque o catéter duplo J, ele não ficaria em uma posição adequada para uma subclávia. Então, o catéter duplo J, ele realmente é inserido na jugular. Bom, o que acontece com o duplo J? Os pacientes, eles vão usar duplo J enquanto a fístula não tiver cicatrizada. Ou caso ele tenha feito uma fístula que infeccionou por algum motivo, né? Ele vai botar o duplo J. O duplo J deve ser uma via de hemodiálise transitória e não permanente. A fístula que deve ser permanente, certo? Olha, vamos lá. Deixa eu mostrar a foto da fístula. Tá aqui. A fístula arteriovenosa, né? Está aqui, é uma junção de uma artéria com uma veia para que você possa ter uma via de saída do sangue da máquina, uma via de entrada do sangue filtrado para o corpo do paciente. Então, essa fístula, ela é feita e ela leva bastante tempo para cicatrizar, principalmente se o paciente for diabético. Enquanto a fístula não estiver cicatrizada, o paciente vai usar o duplo J, que foi aquele que eu mostrei, que é esse aqui, tá? Ele vai ficar com duplo J enquanto a fístula não estiver cicatrizada, certo? Que mais? Que mais, tá? Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que quem faz uso de fístula não pode aferir pressão arterial no braço da fístula, não pode coletar sangue do braço da fístula, certo? Não pode traumatizar o braço da fístula. Então, o braço da fístula tem que ser poupado de qualquer procedimento técnico ou trauma, ok? Vamos para mais fotos, porque, né, essa é a diálise peritoneal, como disse, é um catéter colocado a nível de região umbilical. Agora que eu quero ver aqui, 3 centímetros acima ou 3 centímetros abaixo. Vamos ver aqui aonde está isso, que esse detalhezinho eu sempre confundo. Se ele fica 3 centímetros acima ou abaixo da região umbilical. Eu acho que é abaixo. Vamos ver aqui, tá? Enquanto isso, estou explorando aqui as fotos, né? Bolsa dialisada, né? Bolsa com líquido estéril, tá? Água que entra. Só um minutinho, pessoal. Vou pedir para a moça aqui do curso atender meu telefone, que está tocando, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu não sei em que parte da aula a transmissão caiu. Não sei. De qualquer maneira, eu estava falando da fístula arteriovenosa, quando a transmissão caiu. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa, mas aí eu volto aqui e continuo, tá? Eu estava falando que a fístula arteriovenosa, certo? Ela é provocada por cirurgia, ela é feita por procedimento cirúrgico, ela é uma junção de uma artéria com uma veia, justamente porque o paciente precisa de 2 vias, tá? Uma para o sangue sair para a máquina, a outra para o sangue entrar no paciente. Geralmente, a via arterial é por onde o sangue sai para a máquina, e a via venosa é por onde o sangue entra
no paciente. Por quê? Porque as artérias, elas pulsam bastante, né? Então, é mais fácil você extrair o sangue de uma artéria, que o fluxo é mais intenso para você extrair, do que você ir contra fluxo tentando introduzir algo por uma artéria. Você está indo contra fluxo, né? Já a veia, você está introduzindo no fluxo normal da veia, quando você introduz um líquido no paciente. Então, pela via arterial, o sangue vai para a máquina, pela via venosa, o sangue entra, né? Conforme está aqui, que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, o sangue arterial sai, a via arterial é para o sangue sair e a via venosa é para o sangue filtrado entrar, certo? Então, a fístula, ela também, esse é o catéter duplo J, ele é colocado sempre na jugular, ele é colocado enquanto a fístula arteriovenosa não drenar. Enquanto a fístula arteriovenosa não funcionar, certo? E essa aqui é a fístula arteriovenosa. Nos pacientes diabéticos, elas demoram ainda mais para cicatrizar. No braço onde você tem a fístula, certo? Você não vai poder fazer nada nesse braço. Não vai poder aferir pressão arterial, coletar sangue e nem puncionar para outras infusões venosas. Nada. Você vai ter que deixar esse braço somente para uso de hemodiálise. Somente para uso da fístula. Ok? Então, é isso aí. Tá? Que mais? A diálise peritoneal. Ela tem uma fase de quê? Que nós já vimos aqui, antes de cair a rede, nós temos uma fase de infusão, uma fase de retenção, que é a nível abdominal, e uma fase de drenagem, né? Estas são as fases da diálise peritoneal. Infusão, retenção, drenagem, certo? Através de um catéter que fica a 3 centímetros da região abdominal, né? Então, vamos ver aqui qual é a posição do catéter propriamente dito, certo? A posição do catéter vai estar aqui, ó. Diálise peritoneal. Deixa eu ver onde tem a posição do catéter. Aqui, ó, como disse, a diálise peritoneal, ela é muito mais lenta que uma hemodiálise. Uma hemodiálise, ela tem duração de 4, 6 a 8 horas, dependendo do paciente. A diálise peritoneal leva de 36 a 48 horas para ter o efeito que uma hemodiálise tem em 6 a 8 horas, certo? Ok? Então, é isso aí. Vamos ver aqui aonde eu estou. Eu quero peritonite. Tá, isso aí são as complicações da diálise, né? Bom, isso aqui é importante falar. Peritonite, tá? Pessoal, tem uma coisa muito importante para eu falar aí para vocês. A diálise peritoneal, com relação à peritonite, tem 2 pontos de vista para a gente falar aí, tá? A peritonite pode ser tanto uma indicação de diálise peritoneal, quanto uma complicação de diálise peritoneal. Como assim, professora? Um paciente que está fazendo uma diálise peritoneal por condições físicas, né? Ele é um paciente renal crônico e ele não tem condições cardíacas de se submeter a uma máquina de hemodiálise, ele opta pela diálise peritoneal. Se você, enfermeiro, não cuidar adequadamente desse catéter de diálise peritoneal, ele pode infeccionar, o paciente pode desenvolver uma peritonite. Se o líquido dialisado estiver contaminado, o paciente pode desenvolver uma peritonite. Ponto. Tá? Aí você vai ter que tratar a peritonite, trocar o catéter, etc. e tal. Mas existem pacientes que não têm problemas renais, mas que desenvolvem uma peritonite tão da grave, tão da séria, que muitas vezes a diálise peritoneal é feita para colocar um antibiótico direto no peritônio, que tem um efeito ainda mais seguro e mais rápido.
certo? É mais raro você ver peritonite como indicação de diálise peritoneal, mas é mais fácil você ver a peritonite como complicação de diálise peritoneal. Mas, mesmo se essa peritonite seja uma complicação de uma diálise peritoneal, também no líquido dialisado você pode colocar antibióticos para irem diretamente ao peritônio tratar, certo? É isso que é importante vocês saberem. Tá? Eu não vou falar detalhes, porque está chegando a hora do intervalo e eu quero começar as questões depois. Pessoal, não vai dar tempo de eu revisar toda a matéria de renal, porque senão eu não vou fazer as questões. Eu tenho que adiantar a matéria para vocês. Então, o que vocês têm de aula gravada minha no Cidade? Sobre cirurgia renal, é mais fácil de vocês lerem sozinhos. Né? Que mais? Transplante de rim também, o paciente precisa tomar remédios imunodepressores para diminuir a quantidade de células de defesa para receber um rim novo. Também não é difícil de vocês lerem sozinhos. Tá? Que mais? Infecção do trato urinário inferior, cistite, prostatite e uretrite também é fácil de vocês estudarem sozinhos. Infecção superior já vai ser mais complicado, vai ser a pielonefrite, né? Vai ser a glomerulonefrite. Então, aqui, vocês têm sempre que lembrar que as infecções do trato urinário superior são sempre as mais graves, tá? Elas podem levar a febre, a sinais e sintomas sistêmicos. Já as infecções do trato urinário inferior não tem febre. Se tem, é uma febre baixa, porque ela vai pegar da bexiga para baixo. Os efeitos sistêmicos são raros. Ela é mais grave quando ela é superior, porque no trato urinário superior estão os rins, né? Então é isso aí, tá? Então vai ter isso. Isso vocês podem estudar sozinhos, que você faz pielonefrite, a infecção dos rins, né? Vocês pode ter até mesmo abscesso renal nos rins. O paciente só pode tratar internado. Na pielonefrite, o paciente tem que estar internado para tratar com antibióticos, né? É muito perigoso se ele não tratar esses rins adequadamente, que ele pode desenvolver uma insuficiência renal que pode evoluir para crônica. Então, a pielonefrite com pus tem que ser tratada com internação hospitalar e antibiótico venoso. Né? É uma doença bem... Incontinência urinária é fácil de vocês lerem sozinho, né? É quando o paciente não consegue segurar a urina e libera a urina sem controle vesical. São pacientes com problemas neurológicos, pacientes grávidas, né? Onde o crescimento uterino comprime a urina e ela urina mais, né? Doenças neurológicas e assim vai, né? Tá? Sintomas, retenção urinária pode ser o bexigoma, também pode ser traumatismo, por exemplo, da medula, né? Segurando ali, impedindo a bexiga de contrair, porque não tem mais a função nervosa de comando da bexiga. A bexiga neurogênica é a retenção urinária por problemas neurológicos, pielonefrite crônica, quase que é a mesma coisa que uma insuficiência renal crônica. Nós já fizemos, então, toda a revisão de renal. Vamos dar um intervalo de 15 minutos e vamos voltar agora com as questões de renais. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.